Aleluia. Boa noite, amados. Privilégio poder estar compartilhando a palavra de Deus e repartir aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Deus espera isso de nós, que aquilo que Ele nos alcança, aquilo que Ele nos dá, a gente não guarde para si, mas a gente acabe edificando outras pessoas. É um privilégio estar aqui com os amados. Obrigado pelo convite, pastor. Me sinto honrado em estar aqui. Também quero parabenizar pelo local. Muito bom, muito bonito. Que muitas almas sejam alcançadas aqui neste lugar, né? Obrigado ao Léo e à Gabi que nos receberam com tanto carinho também. Que Deus abençoe. Bom, ontem conversávamos com o pastor e ele nos falou que a igreja está recebendo um ensino sobre família, né? E é um assunto que merece muita atenção da igreja do Senhor. Hoje nós vivemos uma crise no mundo todo, porque as famílias estão perdendo a referência. As famílias não sabem mais como se comportar. E muitos cristãos que outrora viveram, experimentaram a palavra de Deus, hoje já não têm mais a palavra de Deus como um alimento puro, como uma fonte pura para suprir as necessidades e trazer alimento, sustento e direção nesta área. Hoje, com o excesso de informação que estamos vivendo, isso tudo está confuso. E por isso muitas famílias cristãs que outrora foram firmes, foram referências, foram exemplos de família, hoje estão fragmentadas, estão sendo abaladas, tendo as suas estruturas derrubadas. E por que isso acontece? Nós estávamos conversando ontem e eu tenho uma direção de Deus nesse sentido, para trazer um entendimento, uma palavra de clareza. E eu creio em meu coração que um dos problemas centrais dessa crise que hoje as famílias estão vivendo é a confusão na definição do que é o amor. O amor bíblico, ensinado por Deus, tem um padrão, tem uma excelência, tem verdade, tem compromisso. E o amor que a gente ouve no mundo secular tem uma outra definição, um outro entendimento completamente diferente. Quando dois jovens começam a se olhar no início de um relacionamento, quando um olha para o outro, que os olhares se cruzam, que rola a química, né? Rolou uma química, dá aquela sensação tão agradável, aquele sentimento tão bom de querer estar perto, né? Faz o possível para se aproximar, para estar junto, né? Quando está longe, quer estar perto, né? E hoje com a internet, então, a conversa às vezes se estende porque quer ter contato. Porque o contato visual, ou hoje com as telas, alimenta um sentimento agradável, bom, gostoso. E a gente quer alimentar esse sentimento, não quer que ele acabe nunca. E isso o mundo define como amor, como paixão. Mas ao olhar para a palavra de Deus, para os ensinos, nós vamos perceber que o amor não pode ser um sentimento. O sentimento é algo muito frágil. O sentimento é algo que oscila. Agora mesmo o pastor falava de Pedro, né? Pedro era um colérico de carteirinha, né? Uma pessoa que oscilava muito no seu humor, no seu estado de ânimo. E muitas vezes nós imaginamos que o amor é isso, é um sentimento. Mas o sentimento oscila. Tem momentos que estamos felizes, alegres, queremos estar perto, queremos estar junto, é uma alegria. No outro dia, toda esta empolgação cai no nível mais baixo. E nós ficamos sem entender, poxa, mas ainda ontem eu amava, hoje já não amo mais. Que negócio é esse? E eu trouxe uma palavra hoje para nós entendermos isso. E eu quero falar sobre o amor que permanece. Esse amor que permanece
Ele contém verdade, como eu falei, ele contém compromisso e ele contém prática. O amor não é apenas um sentimento, é uma decisão expressa em atitudes contínuas. Não é algo que acontece num momento, num evento que a gente se apaixona e pronto, o amor se concretizou, se estabeleceu, está resolvido. Amo. Não é por sentimento, é um ato contínuo que alimentamos todos os dias. E isso vai nos fortalecendo. Nós vamos usar 3 textos bíblicos aqui como base da meditação desta noite. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala sobre o que é o amor, versículos de 4 a 7. Vamos ler também Efésios capítulo 5 e versículo 25. E vamos ler João capítulo 15, versículos 12 e 13. Tem como projetar aqui os textos? Os irmãos da mídia podem me ajudar? Então vamos ler 1 Coríntios 18, do 4 ao 7. Perdão, 1 Coríntios 13, né? Do 4 ao 7. Amados, veja que o amor que o mundo ensina é totalmente diferente disso que a Bíblia trata. Olha o que é o amor na versão bíblica, aos olhos de Deus. O amor é... Você quer ler comigo? O amor é... O amor é... Não... Se tratando de sentimento, isso aqui não aguenta a segunda. O sentimento vai embora, acabou o amor, né? Nesse entendimento. Efésios capítulo 5, versículo 25. Nós vamos ler os 3 textos, depois nós vamos comentando. Efésios 5, 25. Diz aqui: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa. E aqui tem um padrão de amor. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Que tem um padrão de amor, né? Nós já vamos ver isso aqui com mais detalhes. E João capítulo 15, versículos 12 e 13. O meu mandamento é este, Jesus falando, né? Amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Amém? Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos ordeno. Amem uns aos outros como eu vos amei. Padrão aqui. Amém? O equívoco moderno sobre o amor, nós vivemos em uma cultura que define amor como emoção. Se eu sinto, eu amo. Se eu não sinto mais, o amor acabou. A Bíblia apresenta uma visão mais profunda. O amor é uma forma de viver e tratar, sustentada por compromisso. Muitos casais dizem, o amor acabou. Na maioria das vezes, não foi o amor que acabou. Foi a prática do amor que foi abandonada. Nós vamos olhar aqui para essa definição bíblica de 1 Coríntios capítulo 13. Segundo o que Deus nos ensina. O apóstolo Paulo não descreve emoções aqui nesse texto que nós lemos. Ele descreve comportamento. Quando eu amo, quando eu me disponho a amar alguém, quando eu declaro o amor para alguém, não estou falando de sentimento, de sentir uma emoção quando estou perto da pessoa. Nada a ver.
eu me comprometo a me comportar com paciência. Ser bondoso. Não ser egoísta. Não se irritar facilmente. E não guardar rancor. Veja que isso aqui é um comportamento que eu adoto perante a pessoa que eu digo amar. É um compromisso que eu tenho diante de Deus, quando Cristo diz, ame a teu próximo como a ti mesmo. Um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele está dizendo, comprometa-se em tratar o teu irmão com paciência, sem se irritar, sendo bondoso, sendo misericordioso e não guardando rancor. E aqui está o grande problema. A dificuldade que a gente tem de lembrar, na hora em que a gente está conversando com alguém, na hora em que a gente está convivendo com alguém. E por isso que a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo. Quando a gente diz que ama alguém que está longe, a gente não convive o dia a dia. É fácil de amar. Eu ver um parente que eu vejo uma vez por ano no Natal, que ele chega na minha casa e me traz um presente para cada um dos meus familiares, que barbada amar, né? Eu não vejo os defeitos dele, ele não vê os meus. Eu não me irrito com ele, não se irrita comigo. É fácil, é barbada. Mas o Senhor diz que eu tenho que amar o meu próximo, aquele que está pertinho. A esposa, o esposo, os filhos, o colega de trabalho, o sogro, a sogra, a nora, o genro, os netos. Essas pessoas que o Senhor diz, ame. Essas pessoas que o Senhor está dizendo, trate com paciência. Seja bondoso com essas pessoas. Não seja egoísta quando estiver se relacionando. Não pense apenas em si. Pensa no bem-estar do outro. Isto é amor. Não se irrita facilmente. E não guarda rancor. Há um tempo atrás, eu e a Denise estávamos conversando com os irmãos amados, lá na nossa cidade, um casal muito querido. E a irmã perguntou para nós, estávamos só nós 4. Perguntou, pastor e Denise, me ajude com uma coisa. Quando o marido de alguém está sentado assim no sofá assistindo o jogo, decisão de campeonato, e ele está ali, que não olha para lado nenhum, está tenso o negócio. E alguém chega na frente dele para perguntar alguma coisa. Meu amor, o que tu quer comer? Bem na hora que o cara vai bater o pênalti. E ele se irrita. Isso é correto, pastor? O irmão olha assim, alguém, né, se referindo a ela, entregou, né? Ela queria saber como deveria se comportar naquela hora. Então, amor não se irrita. É fácil amar, amados? Nesse padrão aqui? Agora, se a gente escolher o amor secular, que é só emoção, é fácil ou não? É fácil. Se eu me sinto bem, eu chego perto. Se eu não me sinto bem, eu me afasto e pronto, resolvido. Mas não é sentimento, volto a insistir. É mandamento, é compromisso, é verdade. Isso é amar. Amém, amados? Tudo isso são atitudes voluntárias, não sentimentos. Amor é a decisão contínua de agir em favor do outro, independentemente das variações das emoções e sentimentos. Até citei ontem, na nossa conversa, quando Jesus estava crucificado, muitas pessoas estavam ao pé da cruz. Na época de Jesus, segundo os estudiosos, haviam aproximadamente de 30 a 80 mil pessoas, 1000 habitantes em Jerusalém. Na festa da Páscoa, que foi a data que Jesus foi crucificado, subia para 100 a 200 mil pessoas. A cidade inflava de um jeito absurdo. Havia uma multidão muito grande lá, nesse momento em que Jesus foi crucificado. Todos, ou boa parte deles, sabiam o que estava acontecendo, uma crucificação.
e estavam ao pé da cruz. E eu tomo a liberdade para imaginar que muitos naquela multidão Jesus curou. Jesus falou do reino para eles. Muitos deles Jesus acolheu. Naquela multidão de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças que foram alimentadas com a multiplicação do pão, quantos desses estavam ali ao pé da cruz? E ainda muitos gritando para Jesus, mas desce daí se tu é o Filho de Deus. Salva a ti, salva esses que estão contigo aí também, se tu é o Filho de Deus. Pessoas que Jesus amou. Pessoas que Jesus se entregou por eles. Pessoas que Jesus se doou o tempo de vida dele. Ensinando, alimentando, curando, transformando famílias. Pessoas estavam ali afrontando o Senhor. Se fosse eu, se fosse você, se fôssemos entender que o amor é uma emoção, é um sentimento, como estaria esse sentimento no coração de Jesus? Como estaria o amor dele? Mas Jesus age da forma correta. Ele traz para nós o entendimento do que é o amor. E quando muitos gritavam, amaldiçoando ele, xingando ele, ele se dirige ao Pai e diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Compromisso, verdade, postura correta. Não é sentimento, é verdade. Isso é amor. Amém, amados? Amor é a decisão contínua de agir em favor do outro, independentemente da variação dos nossos sentimentos. Tem pessoas que quando emocionalmente está bem, trata bem. Quando emocionalmente não está bem, não trata bem. Oscila. Isso não é o amor. Isso são sentimentos. Amor é algo sólido. Amém? Irmãos, tem uma história do folclore judaico. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido. Essa história fala de 2 irmãos. Um era casado, tinha família, o outro era solteiro. E eles moravam na mesma propriedade que os pais. Eram agricultores e trabalhavam juntos. Chegava no final da colheita, eles dividiam a colheita, cada porção para cada um, conforme tinham combinado. Aconteceu que perderam os pais morreram pela velhice e ficaram os 2 irmãos. E eles então sentaram para combinar como seria dali para frente. Então, aquele que era casado tinha família e o solteiro sentaram e decidiram. Não, o solteiro disse: tu pode ficar com a casa do pai, pode ficar com a estrutura, não tem problema. Tu tem família, tu precisa de mais espaço e tal. E vamos trabalhar junto, eu vou construir um outro celeiro para mim. Plantamos juntos, cuidamos da planta, colhemos juntos, dividimos em partes iguais e cada um guarda no seu celeiro. Certo? Certo. Ficou combinado entre os 2. Quando chegou a época da colheita, da primeira colheita, eles colheram e, conforme o combinado, cada um colocou a sua porção no seu celeiro. Uma noite, aquele que era casado, tinha seus filhos, começou a pensar: poxa, eu tenho uma esposa que cuida de mim, eu tenho filhos que me dão alegria, alegram meus dias, e é uma segurança do futuro da minha família. O meu irmão é sozinho, não tem ninguém por ele. Não tem esposa, não tem filhos. Ele precisa mais do que eu. Eu vou fazer o seguinte: todas as noites, sem ele saber, eu vou ir lá no meu celeiro, vou encher uma bolsa de grãos e vou levar lá no monte dele, sem ele saber. Todas as noites eu vou fazer isso. Sem saber que o irmão dele estava no mesmo momento pensando: poxa vida, eu sou uma pessoa solteira, não tenho tanto compromisso. E nem tenho onde gastar tanto recurso que vai me dar esses grãos que colhemos. Meu irmão, ele tem filhos para criar. O meu irmão tem uma esposa.
Meu irmão tem uma estrutura maior. Ele precisa bem mais de grãos do que eu. Vou fazer o seguinte, todas as noites eu vou lá no meu paiol, vou pegar um saco de grãos, sem o meu irmão saber, e vou levar lá no monte dele, para ajudar ele. E conta a história, que quanto mais eles faziam isso, o monte continuava igual. O casado chegava lá no monte dele, mas já devia estar menos, porque toda noite eu estou levando para o meu irmão. O solteiro olhou para o monte dele e disse, mas que engraçado, eu levo grãos lá para o celeiro do meu irmão, mas está tudo igual, não baixa nunca. Quando uma noite os dois se encontraram no meio do caminho, com a bolsa nas costas, indo em direção do celeiro do outro. Eles olharam um para o outro, sem palavras. Eles entenderam tudo. Jogaram as bolsas no chão, se abraçaram demoradamente e entenderam que amor é isso. É abrir mão dos seus interesses, é abrir mão das suas vontades para beneficiar o outro. Diz o folclore judaico que foi nesse lugar que Deus se alegrou tanto vendo essa cena, que ali ordenou que Salomão construísse o templo. Não sei se apenas folclórica essa história ou não, mas ela traz uma grande lição para nós. Nos ajuda a compreender o que de fato é amor. É a preocupação com o bem-estar do próximo. Mesmo que às vezes tenha que os meus interesses estarem em detrimento para que o outro seja beneficiado. Isso é amor. Não é sentimento, é mandamento. Amém? Agora nós trazendo o amor para dentro do relacionamento conjugal, para dentro do casamento. Quando um casal para de ter paciência um com o outro, você é capaz de imaginar o que acontece? Quando o homem perde a paciência no trato com a mulher, o que é que tu já está de novo com essas conversas? Meu Deus, já falamos ontem. Quando a mulher perde a paciência com o homem, o que acontece, amados? Será que o relacionamento vai continuar bem? Alguém arrisca, hein? Quando o casal deixa de praticar a bondade um com o outro, o que acontece? Quando o casal deixa de proteger o coração do outro, o que acontece? O casal interpreta a consequência disso como falta de amor. Perdeu a paciência comigo, não me trata mais como antes. Se foi a lua de mel e o mel foi junto, só ficou a lua agora para roer. E agora? O que a gente faz? As pessoas entendem que o amor acabou. E não tem sentido continuar um casal junto sem amor. Não é assim que o mundo ensina? Acabou. Mas na verdade, amados, o que falta é a prática do amor. Porque o amor se pratica, não se sente. Quando a gente tem esse trato um com o outro, aí sim, como consequência vem o amor. Aliás, o sentimento. Um sentimento bom. É prazeroso estar um ao lado do outro. Você faz o chimarrãozinho que eu gosto. Quando eu chego do trabalho, tu está sempre com o chimarrãozinho com a cuia na mão. Ah, que bênção. Aí no final de semana, o marido diz para a mulher, deixa que eu faço, só me diz o que você quer comer que eu faço um almoço para você. O trato de um com o outro vai alimentando esse sentimento bom, esse sentimento agradável que faz com que um queira estar perto do outro. Mas o amor é compromisso, é prática dessas atitudes, que vai, por consequência, trazer um ótimo sentimento. Amém, amados? O amor não é algo que sentimos apenas, é algo que nós escolhemos viver. Você escolhe viver. Você decide, eu quero amar. Eu quero continuar amando. Amém?
No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25, nós vamos ver o amor se apresentando aqui como compromisso sacrificial. Fala da profundidade do amor. Paulo compara o amor conjugal ao amor de Cristo. Cristo não amou por emoção. Não mesmo. Vocês imaginem, Jesus convivendo 3 anos e meio com Judas, sabendo que o Judas iria aprontar. O João, a boca pequena, ele comenta no texto de um dos capítulos aqui de João, quando Jesus tem os pés dele lavados por aquela pecadora que quebrou um vaso de alabastro com perfume caríssimo nos pés de Jesus, e o Judas ficou enlouquecido. Por que fazer isso? Que desperdício! Esse perfume daria para vender por um bom dinheiro e sustentar os pobres, repartir com os pobres. O João, nesse texto, ele diz assim, todo mundo sabia que era só conversa do Judas, ele queria lançar a mão no dinheiro, porque ele era ladrão. Então, a boca pequena entre os discípulos, todo mundo sabia da malandragem do Judas. Agora eu te pergunto, em algum momento, se Jesus entendesse o amor como um sentimento, não ia ficar indignado com Judas? Não ia querer chutar ele para fora do grupo? Mas Jesus se comprometeu em amá-lo até o fim. Mesmo com esse comportamento tão ruim do Judas. E isso é amor incondicional. Nós olhando para Cristo, nós entendemos, aprendemos o que de fato é amor. Não é uma emoção. Ele amou por decisão e entrega. Ele se entregou por esse amor. O amor bíblico, amados, envolve renúncia. Você já abriu mão de alguma coisa que você queria tanto, que você gosta tanto, para ver o outro feliz? Os irmãos que gostam da academia, poxa, não falta um dia da academia, meu Deus, tão acostumado que se um dia eu faltar, eu vou infartar, não posso faltar. E num dia a esposa pede, que tal você não ir na academia hoje, ficar comigo? Terceira Guerra Mundial? Estou dando um exemplo simples aqui, né? Entre tantas coisas que nós poderíamos citar aqui como exemplo. Nós abrimos mão da nossa vontade, daquilo que queremos tanto, aquilo que valorizamos tanto, em troca da vontade do outro, do cônjuge. O amor é isso, é renúncia. Quando nós dissemos amar a Deus, nós estamos prontos para renunciar à nossa vontade e deixar que a vontade dele se cumpra na nossa vida? É renúncia. Eu amo o Senhor? Sim, eu amo o Senhor, eu declaro isso todo o tempo. Quando eu oro, quando eu canto, quando eu leio a Bíblia, Senhor, eu te amo. Ok, vamos para a prática então desse amor. Renuncia a isso. Senhor, brincadeira tem hora, né, Senhor? Amor é perseverança, é responsabilidade. Olha uma verdade importante aqui, amados, que eu quero compartilhar. O sentimento pode oscilar, como eu já falei. Mas o compromisso sustenta o relacionamento até o sentimento florescer novamente. É possível que em algum momento o sentimento seja contrário. Mas o compromisso que eu assumi diante de Deus um dia num altar, fazendo uma aliança com meu cônjuge, diante de Deus e diante das testemunhas, o compromisso que eu assumi de ficar firme e ser fiel até a morte, isso vai me manter firme no relacionamento, vai me manter firme no amor, até que o sentimento bom volte. Se é que ele foi, né? Amém? Muitos casamentos não acabam por falta de amor, mas por falta de aliança vivida. Aquilo que a gente promete no altar, a gente com o tempo esquece. E nem lembra mais o que prometeu. Mas o que a gente prometeu um ao outro quando se casou? Você lembra? Você consegue pensar aí nas tuas memórias, nas tuas lembranças? Qual foi a aliança que você fez quando se casou?
Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Lembra dessa aliança? Lembra desse compromisso? Esse compromisso tem que estar todos os dias em nosso coração, firmados e sendo lembrados, porque é isso que sustenta. No momento de crise todos nós estamos sujeitos a ter crises, em algum momento no nosso casamento a gente tem que lembrar, não, eu prometi, aconteça o que acontecer, eu não vou abrir mão do meu casamento, do meu relacionamento. É compromisso, é verdade. Amém, amados? Assim como um agricultor não abandona a plantação no inverno, o casal, não é só para o homem, não é só para a mulher, é o casal. O casal não deve abandonar o compromisso nas estações difíceis do casamento. Amém? João capítulo 15, versículo 12 e 13, nos diz que o amor é entrega. O Senhor diz que ninguém é capaz de entregar a vida pelo outro, né? Se não for por amor. Amar é dar a vida, não apenas morrer. Essa frase é muito importante. Amor não é apenas morrer por alguém, é dar a vida. É gastar a vida. É gastar os minutos conversando, tratando bem, ajudando no serviço, aliviando o fardo, limpando o coração um do outro, dando ânimo, dando coragem, chamando para orar, lendo a palavra juntos, um fortalecendo o outro, um dando coragem para o outro enfrentar os seus momentos difíceis. É gastar tempo. Nossa vida é isso, né? O que é a vida? É o intervalo entre o nosso nascimento e a nossa morte. E esse intervalo aqui, vida. Aonde eu gasto esse tempo, esse período aqui? Aonde eu estou gastando? Se eu amo, eu tenho que lembrar disso. Eu vou gastar meu tempo de vida cuidando da pessoa que eu me comprometi de amar. Amém? Amar é dar a vida, não apenas morrer, mas viver diariamente um pelo outro. Isto significa abrir mão do orgulho, perdoar, buscar reconciliação e escolher permanecer. Você escolhe agir desta forma. Você escolhe ter essa postura. Amor maduro não depende de merecimento. Eu vou amar, mas se merecer, né? Eu vou tratar bem se me tratar bem. Não. Amar é uma escolha, independente do mérito. Se eu mereço ou não, isso não importa. Se a pessoa merece ou não. Te pergunto, nós merecíamos o amor de Cristo? Se fosse pelas nossas atitudes, se fosse pelo nosso comportamento, nós iríamos merecer o amor do Senhor? Óbvio que não. Mas mesmo assim, Ele não deixou de nos amar. Se entregou por nós na cruz do Calvário. Como prova desse amor tão grandioso. Então não ame só quem você julga merecer. Ame a todos de igual modo. Se comprometa em tratar bem, em ter paciência, em perdoar, em buscar reconciliação. Está de mal comigo? Então eu vou esperar que venha. Se quiser vir, venha. Se não, que fique lá. Não, amor me leva à reconciliação. Me constrange à reconciliação com o meu irmão, que muitas vezes sentou na minha mesa, que muitas vezes viajamos juntos, que muitas vezes choramos juntos, nos alegramos juntos, jogamos futebol juntos, sentamos na mesma mesa, cultuamos ao Senhor juntos. Como que eu vou ficar separado? Eu quero me reconciliar. Isso é amor, é atitude, é gesto, é ação. Amém, amados? Ele nasce de um coração transformado. Este comportamento nasce no coração que foi alcançado por Cristo. Quando o amor apenas é uma emoção,
ele é frágil. Qualquer coisinha, quebra. Porcelana, né? Emoção é assim. Amor não. Amor não se acaba, né? Quando é decisão espiritual, ele é resistente. Quando nós decidimos diante de Deus amar alguém, esse amor não acaba nunca. Por que muitos dizem que o amor acabou? Temos 3 motivos aqui. Confundem o amor com paixão. A paixão no casamento acabou. Então, isso está fazendo uma confusão, né? Isso não é amor. É paixão, é sentimento. Outro motivo que geralmente acontece: pararam de praticar atitudes de amor. Faz aí uma autorreflexão, uma autoanálise dentro do relacionamento. Parou as atitudes de amor, de carinho, de elogio, de serviço um pelo outro? Isso encerrou? Terceiro motivo: não entenderam o amor como uma aliança de compromisso. Esses são motivos que nos levam, às vezes, a fragilizar os nossos relacionamentos em casa. O divórcio, muitas vezes, não começa com um grande problema, mas com pequenas omissões diárias. Quando a gente começa a omitir o elogio, a palavra, a comunicação, fica de beicinho um com o outro, né? A gente precisa ter essa clareza de estar alimentando todos os dias o carinho, a manifestação do afeto, né? Os homens, né? Chega na cama lá na noite, gosto, né, de se aproximar da mulher, mas durante o dia nem um gesto de carinho, nem uma expressão de amor, nem uma palavra de elogio, nada, né? Precisa ser alimentado isso todos os dias, todo o tempo. Amém, amados? O amor morre quando deixa de ser cultivado. Quando eu paro de cultivar, você para de cultivar, né, esse relacionamento comprometido, com verdade, com seriedade, você deixa de cultivar, o amor vai acabando. Como restaurar o amor na prática? Eu separei alguns textos aqui. 1 Coríntios 13, voltar às atitudes, né, desse capítulo. Nós podemos abrir novamente o capítulo 13 de 1 Coríntios? Para nós falar sobre o amor um pouquinho. Primeiro Coríntios 13. Nós precisamos resgatar isso aqui, amados. Não é tentar fazer um sentimento brotar novamente. Primeiro, o caminho inicial é esse aqui. Nós precisamos voltar a ser paciente um com o outro. Precisamos voltar a ser bondoso um com o outro. Precisamos voltar a não ter inveja um do outro. Não se vangloriar. Não se orgulhar. A gente precisa fazer esse autoexame. Nós precisamos parar de maltratar. Precisamos parar de buscar os nossos próprios interesses. Parar de se irar. E parar de guardar rancor. Aí nós vamos começar a resgatar novamente o amor na nossa vida. Amém? Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira e não guarda rancor. Nós temos que voltar a essas práticas. Praticar. Como eu falei no início, Paulo não está falando de sentimento aqui, nem de emoção. Ele está falando de atitude, de ação. Fazendo isso, a gente vai trazer de volta o amor para um relacionamento, renovando assim o compromisso. Outra coisa que é importante fazer, renovar a aliança. Há quantos anos você se casou e fez uma aliança com o teu cônjuge? Tua esposa, o esposo, há quanto tempo? Há quanto tempo você não
Fala novamente para o teu cônjuge. Não repete, não reafirma. Há quanto tempo? Vamos ser honestos aqui. Se o teu cônjuge disser para você novamente, olhando nos teus olhos, olha, eu prometo ser fiel a você em todo o tempo. Eu vou cuidar de você na doença, na pobreza, na riqueza, em qualquer circunstância da vida. Eu não abro mão de você. Eu vou estar do teu lado. Você acha que acontece o que com o coração do outro, que ouve essas palavras? O que acontece? Não há um renovo? Não há uma alegria? Não há restauração? Não há cura de feridas, de mágoas, de rancor? Sim ou não? A gente precisa resgatar isso. Nós precisamos voltar a praticar o perdão constantemente. Quando a gente erra e pede perdão, a pessoa que nos perdoa, ela está zerando a conta. Se eu errar de novo com a Denísia, na mesma semana, e ela disser, essa semana já é a segunda, significa que a primeira ainda está sendo contada, ela não perdoou, certo? Já é a segunda. Opa, não, peraí, mas a primeira não tinha sido zerada a conta? Quando a gente perdoa, a gente perdoa. A gente esquece, não tem mais importância. Isso é perdão. E isso traz cura, isso traz restauração para a nossa vida. Amém, amados? Servir antes de exigir. Jesus, ele diz assim, faça primeiro aos outros aquilo que você quer que façam para você. Lembram da lei áurea, né, que Jesus fala? A regra de ouro. Faça para os outros aquilo que você quer que façam para você. Eu tenho um entendimento assim. Se uma pessoa me trata bem, é porque ela está me dizendo como ela quer ser tratada. Ela está me dando a pista. Me trata bem, me trata com carinho, sempre com gentileza, com paciência comigo e tal. Eu vou entender, não, mas essa pessoa quer ser tratada assim. Então, eu vou me esforçar, vou fazer o máximo para tratar ela exatamente como ela está me tratando. Você mostra para o teu cônjuge como é que você quer ser tratado. Será que você vai ficar feliz se você for tratado como você trata? Sim? Cri, cri, cri. Não senti muita alegria, pastor. Sentimentos frequentemente retornam quando as atitudes são restauradas. Quando você começa a voltar essas atitudes aqui que nós estamos lendo no capítulo 13, aí o sentimento começa a voltar a pleno vapor. Amém? Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Nós temos que aprender com o próprio amor que nos deixou escrito como devemos amar. Verdades que libertam. O verdadeiro amor não é apenas emoção, não depende das circunstâncias, é sustentado por decisão e compromisso. Amor não acaba quando o sentimento diminui, ele acaba quando decidimos parar de amar. Não vale a pena mais amar, não vale. Está aqui me desgastando, gastando meu tempo, perdendo meu tempo. Não, é quando eu decido, aí acabou. Mas se eu disser, não, eu prometi ir até o fim. E eu vou lutar até o fim com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Se eu tiver que mudar meu comportamento, minhas atitudes, eu vou me esforçar para mudar, porque eu quero ver o meu lar feliz. Eu quero ver minha família feliz, na presença de Deus. Quero dizer como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depende de nós, depende de uma posição nossa, de uma decisão nossa, não de um terceiro. E é isso que Deus quer nos ensinar esta noite com esta palavra. Que eu e você podemos decidir recuperar o amor, que segundo a visão do mundo, a gente já perdeu, esfriou, não tem mais.
e que o caminho é separação. Nada disso. Deus, o Deus que te ama e que te salvou, que te trouxe para perto dele, esse Deus maravilhoso, Ele está nos dizendo através da sua palavra que nós podemos recuperar, restaurar, sermos curados, sermos libertos, sermos edificados através da sua presença e da sua palavra em nossa vida. Depende apenas de você. A vontade dele já está aqui. Às vezes a gente tem o hábito de dizer, se Deus quiser, né? Deus quer, já está aqui, Ele está dizendo. Ele quer. Ele quer. Agora tem que você querer, né? Ser uma pessoa que restaura o teu lar, a tua família, a tua casa. Amém, queridos? Eu quero deixar essas palavras para a meditação da amada igreja. E já dizer que uma alegria muito grande estar aqui. E peço que vocês orem por mim e pela minha casa, aonde eu vou, sempre peço que os irmãos orem por nós, porque nós precisamos ser cobertos de oração. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Quando você ora por mim, eu oro por você, estamos todos cobertos com a ação de Deus nas nossas vidas.